Hoje em dia, milhões de pessoas acreditam em Deus, mas intencionalmente fazem muitas coisas más. Então podemos dizer, irmãos, que essa fé é como dinheiro falso, parece verdadeira, mas não tem nenhum valor. Então o que é a verdadeira fé? Como podemos demonstrá-la? Quais os benefícios por demonstrar a verdadeira fé? Nós veremos nessa palestra. Mas antes vamos lembrar o que é que alguns dizem sobre fé. Por exemplo, alguns dizem assim: a fé não combina com a razão. Outros dizem que a fé é muleta emocional. Ainda outros dizem que a fé é preguiça mental. E um dicionário define a fé de forma estranha. Diz assim: fé é firme crença em algo para o qual não existe prova. Esse é o conceito que as pessoas têm sobre fé e até mesmo o dicionário define. Mas qual é o conceito da Bíblia? O que o soberano Senhor Jeová registrou sobre fé para que nós pudéssemos entender plenamente o que é fé? Por favor, pegue a sua Bíblia e abra em Hebreus capítulo 11. Vamos então ver a definição de Jeová. Hebreus capítulo 11, acompanhe a leitura do versículo 1. E note como a Bíblia frisa justamente o contrário do conceito que as pessoas têm sobre fé. Hebreus 11, 1 nos diz assim: a fé é a firme confiança de que virá o que se espera. A demonstração clara de realidades não vistas. Note que tem uma nota ao pé da página. Quando aparece demonstração clara, diz assim: prova convincente. Então, longe de ser uma muleta emocional, longe de ser preguiça mental, e bem diferente da definição do dicionário que diz que a fé é crença em algo para o qual não existe prova. Essas palavras destacam que a fé verdadeira é uma crença forte, que ela se baseia em provas sólidas. Aqui mostra que a pessoa que tem fé, ela tem a garantia de que o cumprimento de tudo que Deus prometeu é tão certo que é como se já tivesse se cumprido. Um comentário a respeito do texto que nos ajuda a entender um pouquinho mais o assunto. Talvez você já tenha comprado alguns produtos numa loja de renome. Você recebeu tudo o que você comprou. E recentemente fez outra compra. Você recebeu um recibo. Você tem fé, certeza que a loja vai lhe entregar o produto. Você a conhece, é de confiança. E aquele recibo que você tem em mãos é uma garantia certa de que o produto é seu. Você vai receber. A fé religiosa é assim também. É uma garantia certa de que aquilo que a Bíblia fala vai se cumprir. E isso, de fato, é o que Jeová espera que seus servos tenham ou desenvolvam, a verdadeira fé, a genuína. A nossa fé, portanto, irmãos, ela deve se basear na razão, não na crença cega. A Bíblia diz que a fé verdadeira é algo raro porque não é propriedade de todos, diz a Bíblia. Então note a importância de ter a verdadeira fé. E nesse aspecto, todos nós aqui nascemos na mesma situação. Nenhum de nós nasceu com fé. Ninguém nasce com fé. A fé é a junção de duas coisas: nosso esforço pessoal e a bênção de Deus. Com essas duas coisas foi possível então desenvolvermos fé.
Pode variar de uma pessoa para outra, mas o fato de estarmos aqui indica que temos fé. Mas foi por isso, ao longo do tempo, foi necessário o nosso esforço pessoal e também a bênção de Deus. Portanto, para ter a verdadeira fé, precisamos de conhecimento dos ensinos da Bíblia Sagrada. Agora, como é que nós mostramos que temos a verdadeira fé? Isso é muito importante. Bem, a Bíblia Sagrada nos ajuda. Apenas professar ter fé não é o suficiente. Nós dissemos no início que milhões de pessoas acreditam em Deus. Então, o conceito que elas têm é de que elas têm fé. Mas a verdadeira fé, baseada em provas, note como é demonstrado aqui em Tiago capítulo 2, versículo 17. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 2, Tiago 2, 17, que diz assim: assim também a fé por si só, sem obras, está morta. Olha o 26. Realmente, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Portanto, nas palavras da Bíblia Sagrada, palavras de Jeová, apenas professar ter fé é tão sem vida como um cadáver, é o que diz aqui. Então, a fé, se não tiver obras, ela está morta em si mesma. Segundo o que acabamos de ler, são nossas ações, a maneira que conduzimos a nossa vida, é que de fato vai provar que a nossa fé é genuína, é verdadeira, é pura. A Bíblia diz que até os demônios acreditam em Deus. Mais ainda, eles creem e estremecem, diz a Bíblia. Por quê? Porque eles sabem que serão destruídos. Então, crer em Deus é muito bom, mas é necessário que essa crença, essa fé, seja acompanhada de obras. Para ilustrar, você acreditaria numa pessoa que se diz eletricista, mas ele não consegue sequer trocar uma lâmpada? Ou alguém que diz ser um bom piloto, mas ele não consegue colocar um carro numa garagem? Então é isso que nas palavras de Tiago fica evidente aqui. Tiago quer saber, naquilo que escreveu, como é que uma pessoa pode dizer que tem fé, mas se não há obras que indiquem que ele tem essa fé? Então não resta dúvida. Nós precisamos confiar em Jeová, acreditar em Jeová, ter fé em Jeová, mas a maneira como conduzimos a nossa vida é que vai mostrar que temos a fé verdadeira. E quanto mais conhecemos a Jeová e o modo dele agir, mais evidente fica essa fé verdadeira. Nós passamos a confiar plenamente no que lemos em Isaías capítulo 55. Por favor, abra sua Bíblia e notem as palavras de Jeová em Isaías 55. E veja se não é necessário ter a fé verdadeira para levar isso a sério. Isaías 55, 8 e 9, que diz assim: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os meus caminhos não são, e os seus caminhos não são os meus caminhos, diz Jeová. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos do que os seus pensamentos. Imagine, irmãos, por exemplo, um avô de 54 anos e o neto de 4 anos. Quem é que sabe mais? Quais os pensamentos de uma pessoa com 54 anos? É bem diferente de uma criança de 4 anos. Os objetivos, o conhecimento que tem sobre a vida. Jeová lembra-nos aqui que Ele é eterno. Ele é o Criador de todas as coisas.
Então ele está querendo lembrar que os pensamentos dele, que os sentimentos dele são muito mais altos que os nossos. E que quem tem fé verdadeira leva isso a sério. E na hora de decidir alguma coisa, vai deixar os seus pensamentos de lado e se apegar aos pensamentos de Deus, aos sentimentos de Deus. Veja um exemplo disso. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,14 que Adão não foi enganado. Por que isso é dito a respeito de Adão? Adão sempre conversava com Jeová. Ele não tinha dúvida de que Jeová existia. Adão entendeu qual seria o resultado da desobediência, mas mesmo assim ele escolheu desobedecer. Diferente de Eva, ele não foi enganado. Então, conhecer os fatos não foi o suficiente para Adão. Ele não tinha fé e não tinha amor. E isso fez com que ele desobedecesse a Deus. Por outro lado, Jesus sabia que seria acusado, condenado falsamente pelo sistema jurídico judaico e seria executado como blasfemador. A pior morte que alguém poderia ter. A pior acusação que alguém poderia ter. E esse aspecto afligia muito Jesus, não pelo fato de entregar a sua vida, mas ele estava preocupado com o nome do Pai. Como pode o Filho de Deus receber acusações assim, que mancham o nome do soberano Senhor Jeová? Essa preocupação foi tanto com Jesus, que ele disse as palavras que lemos em Mateus capítulo 26, por favor. Mateus capítulo 26, o versículo 39, em oração a Deus, ele diz assim, 26, 39 de Mateus. E indo um pouco mais adiante, ele se prostrou com o rosto por terra e orou. Meu Pai, se for possível, deixa que este cálice se afaste de mim. Note agora como Jesus reconhecia que os pensamentos, os sentimentos de Jeová eram superiores. Ele diz, contudo, não como eu quero, mas como tu queres. E de fato ele fez isso. Jesus mostrou sua fé por meio da obediência. Ele fez a vontade de Jeová, mesmo sabendo que seria muito difícil. Ele confiava plenamente que o certo era fazer tudo como Deus queria. Qual é a lição para nós? Além de crer em Jeová, a maneira como conduzimos a nossa vida deve, sem dúvida, imitar a Jesus, reconhecendo que Jeová está em condições de mostrar-nos o caminho a seguir. E entre tomar decisões que nós gostaríamos e a que Jeová gostaríamos que tomasse, nós certamente seguiríamos a orientação de Jeová, como Jesus fez. Até mesmo quem é novo como discípulo pode mostrar que tem uma grande fé. Por exemplo, hoje nós tivemos alguns que se batizaram. Ontem também. No último congresso também. Então nós temos alguns irmãos aqui que estão servindo a Jeová ou tomaram o passo da dedicação e batismo há pouco tempo. Mas mesmo assim você pode mostrar que tem uma grande fé. Existe um precedente bíblico que confirma isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Note essa situação envolvendo Jesus. Em Mateus capítulo 8. Passe os olhos, por favor, nos versículos 5 em diante. Vamos acompanhar esse relato para ver a forte fé demonstrada por alguém que sequer ainda seguia Jesus. 8:5 de Mateus. Quando entrou em Cafarnaum, um oficial do exército se aproximou dele, suplicando e dizendo-lhe: Senhor, meu servo está de cama em casa com paralisia e está sofrendo terrivelmente. Ele lhe disse: quando eu chegar lá, vou curá-lo. O oficial do exército respondeu: Senhor,
não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto, mas apenas diga a palavra, e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob minhas ordens, e digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E ao meu escravo, faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam, eu lhes digo a verdade, em ninguém em Israel encontrei tamanha fé. Notaram a fé desse oficial do exército? Para ser um oficial do exército, possivelmente esse homem já tinha se envolvido em muitas coisas más. Ele se sentia indigno de receber Jesus na casa dele. Mas ele pediu que algumas pessoas fossem a Jesus contar a situação. Ele confiava que Jesus poderia curar o seu servo à distância. E de fato isso aconteceu. Quando chegaram lá, o servo desse oficial do exército já estava curado. E isso chamou a atenção de Jesus, mostrando que até quem se tornou discípulo há pouco tempo pode demonstrar sua grande fé. Então, em que 3 aspectos ou que 3 campos você, que é novo, pode demonstrar uma forte fé em Jeová? A primeira, com fé, você pode seguir os princípios da Bíblia na família. É certo que talvez seus parentes não compreendam plenamente a sua decisão de servir a Jeová. Alguns até se opõem a isso. Mas com uma forte fé, você vai saber tratá-los com respeito, com bondade. Mesmo que lhes cause oposição, você vai saber lidar com essa situação com a fé. E com o tempo poderá ajudar membros de sua família a também conhecerem a Jeová, que deve ser o seu desejo. Mas lembre-se, os membros da sua família, eles também estão sedentos da verdade. Então, quando falar com eles a respeito de Jeová, fale dando poucas doses, por assim dizer, da verdade. Alguém que está com sede, você dá um copo d'água para ele. Não joga uma jarra de água na cara dele, né? Então, fale com cuidado. Aproveite as oportunidades para falar com membros da família, mas sempre com respeito, com bondade. E é certo que com o tempo você vai também poder ajudar alguns membros da sua família. Não é só no campo familiar. Com fé, você vai colocar a adoração a Deus na frente do seu emprego. E isso, sem dúvida, é um problema em nosso país. O desemprego é muito grande aqui. Então, alguns talvez estejam desempregados. Talvez alguns pensem assim, bom, eu devo aceitar essa proposta porque é melhor ter um emprego inadequado do que nenhum. Mas não é assim. A pessoa com fé verdadeira, genuína, ela vai medir as consequências. Então, com fé, talvez você perceba que seu emprego vai contra princípios da Bíblia. Não é para você. Uma pessoa de fé vai perceber que seu emprego atrapalha a adoração a Deus, faz com que perca reuniões, não consiga participar no ministério. Então não é para você. Os que têm fé verdadeira vão levar a sério os conselhos de Jesus em Mateus 6, 31 a 34, quando ele destacou a necessidade de colocar o reino em primeiro lugar, para que as outras coisas também Jeová possa cuidar. Então você pode escolher, só que tome a escolha correta, tome a decisão certa. Para ilustrar, imagine um homem que caminhando por uma estrada, ele agora chega numa bifurcação. Se ele tem um destino em mente, ele vai tomar o caminho que o leve mais perto de onde ele quer chegar. Se ele tomar o caminho errado, ele vai se distanciar, talvez, do ponto que ele queria chegar. Então, tome a decisão para você chegar mais próximo de Jeová, não ficando distante de Jeová. E dessa forma você vai preservar a sua fé, vai mostrar a Jeová que você tem a fé verdadeira, essa que é tão importante para a salvação. Terceiro e último ponto que algum novato pode demonstrar grande fé. Com fé,
você vai falar a outros sobre as verdades da Bíblia. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 13, ali diz que, vamos ver esse texto, por favor. Segundo aos Coríntios capítulo 4 e o versículo 13. Note a importância de falar aquilo que você sabe, mesmo que ache que seja pouco o que você sabe. Segundo aos Coríntios 4, 13, nos diz: agora, visto que temos o mesmo espírito de fé, a respeito do qual está escrito, exerci fé, por isso falei. Nós também exercemos fé e por isso falamos. Então, falar sobre Jeová, sobre o governo dele, é uma demonstração maravilhosa de fé. E não importa há quanto tempo você sirva a Jeová, você pode falar, você deve falar sobre isso. Porque à medida que fala, você fortalece a sua fé e é certo. Mesmo que não ache que não saiba muito, as pessoas não sabem nada. Então, o que você sabe é bastante diante das pessoas que estão tão distantes de Jeová e sem esperança alguma. Vamos relembrar o que falamos? Nós dissemos que a fé verdadeira se baseia em provas. Nós dissemos que a fé é uma crença forte, se baseia em provas sólidas. E destacamos que mostramos a fé verdadeira através de obras, a maneira como conduzimos a nossa vida, o nosso dia a dia, por assim dizer. Exemplificamos Adão, que faltou-lhe fé, e Jesus, que demonstrou fé genuína, verdadeira e amor a Jeová. E dissemos que até os novatos na organização, os mais novos, podem ter e demonstrar uma grande fé. Mas quais são os bons resultados da fé? O que é que nós ganhamos por demonstrar fé? Nós podemos dizer, irmãos, que a fé é como um radar que enxerga através do nevoeiro, que vê as realidades das coisas a uma distância que os olhos humanos não conseguem ver. Então, quem tem fé verdadeira consegue duas coisas nesse mundo terrível de viver. Primeira, paz mental. Segunda, esperança para o futuro. Por quê? Como é que a pessoa consegue paz mental e esperança para o futuro? 3 pontos. Primeiro, a fé no sacrifício de Cristo nos ajuda a não sofrer por causa de pecados passados. A fé no sacrifício de Jesus faz com que a pessoa confie nas palavras que lemos aqui em Atos capítulo 3. Por favor, abra sua Bíblia em Atos capítulo 3 e o versículo 19. Note que texto encorajador, consolador e que contribui para alguém ter paz mental. Atos 3, 19. Arrependam-se, portanto, e deem meia volta, a fim de que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de refrigério da parte de Jeová. Esse texto é maravilhoso porque aqui nós temos a garantia de que quando nos arrependemos de pecados feitos no passado e começamos a aprender a verdade sobre Deus, é possível, à base do que lemos aqui, ter uma consciência limpa e paz com Deus. Aqui fala de pecados serem apagados. Consegue imaginar uma lousa, um quadro negro todo riscado, né? Mas imagine agora pegando um apagador e limpando esse quadro. Jeová dá essa garantia. E isso contribui para a paz mental, porque uma publicação compara a situação assim. A nossa situação é parecida a um prisioneiro que está no corredor da morte, mas ele se arrepende sinceramente de seus erros passados e faz uma drástica mudança. Aí um juiz misericordioso fica tão impressionado com o que vê, que ele decide limpar a ficha desse prisioneiro. E junto com isso anula a sentença de morte. Essa era a nossa situação. A Bíblia diz que o pecado produz a morte. Jeová limpou a ficha e fez com que saíssemos dessa situação.
Como é que um prisioneiro se sentiria? Ele não teria um alívio, uma paz mental de saber que não está mais no corredor da morte? Essa é a nossa situação, irmãos. Jeová mostra favor para com os humanos arrependidos e anula a sentença de morte deles. É maravilhoso servir um Deus assim. E nós temos esse privilégio. Por isso que podemos afirmar que a paz mental é das pessoas que têm fé verdadeira. Segundo aspecto. A fé no futuro que Deus promete nos ajuda a controlar a ansiedade de ver o mundo cada vez pior. A Bíblia já disse que o mundo estaria assim, e a Bíblia diz que ele vai piorar muito mais. Mas quem tem fé verdadeira consegue manter a ansiedade sob controle. A pessoa sabe que Jeová não vai permitir que o ser humano acabe com a vida na terra. Jeová vai agir, vai intervir para que isso não aconteça. Então Deus não vai deixar o homem estragar a terra a ponto de não ter conserto. Assim, quando sofremos injustiças, nós vamos fazer como Jesus. Nós confiaremos em Jeová, entregamos o assunto a Ele. E isso contribui para a paz mental, contribui para termos certa medida de equilíbrio diante de tantas ansiedades hoje. E esse terceiro aspecto é certo que é uma esperança maravilhosa para o futuro. Esse terceiro e último ponto fala sobre aquilo que lemos em João 5, 28 e 29. Ali fala sobre a ressurreição. Então, a fé na ressurreição nos dá verdadeiro consolo quando morre alguém que amamos. A Bíblia ensina que os mortos vão voltar a viver. Imagine a cena, irmãos. Jesus havia acabado de ressuscitar uma menina de 12 anos. Mas antes dessa ressurreição, imagine como os pais dessa menina estavam tristes, estavam chorando muito, sentindo a perda de uma filha de 12 anos. Sabe o que aconteceu quando Jesus ressuscitou a menina? Por favor, vamos ler juntos aqui em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 e o versículo 42. Marcos 5, 42 diz assim: E a menina se levantou imediatamente e começou a andar. Ela tinha 12 anos de idade. Com isso, eles não conseguiram se conter de tanta alegria. Pense nisso. Os pais ficaram fora de si, de tanta alegria, de ter sua filha de volta. E quem tem fé verdadeira tem essa esperança segura, certa. Hoje nós choramos pela perda de nossos queridos. Amanhã estaremos nessa situação dos pais. Tanta alegria de tê-los de volta. Então não resta dúvida. Imagine a grande alegria que haverá na terra quando os mortos forem ressuscitados e reencontrarem seus entes queridos. Sem dúvida alguma, se você está triste hoje por causa da morte de alguém, a ressurreição lhe dará motivo para sentir grande alegria, que talvez você nunca tenha sentido ainda. Esses furinhos que Jeová fez, certamente foram para que pudéssemos chorar de alegria. Mas na maioria das vezes o choro hoje vem de tristeza, de muita dor. Mas é certo que um dia vamos saber o que é chorar de alegria, de contentamento, de felicidade. Então, quem tem fé verdadeira consegue a paz mental e uma esperança segura para o futuro. Daí a necessidade de investirmos nisso. E será que você pode ter a fé verdadeira? Claro que sim. As testemunhas de Jeová terão prazer em ajudar você, estudando a Bíblia com você, ajudando você a desenvolver fé, confiança nas promessas do Criador. Para aqueles que já são testemunhas de Jeová, peça a Jeová em oração que o ajude a ter uma forte fé. Ele vai abençoar seus esforços nisso. A Bíblia fala de Abraão. Abraão, sem dúvida, era uma pessoa comum, assim como nós somos. Mas lá em Hebreus 11, 8 a 10, fala o que Abraão fez
demonstrando verdadeira fé. Ele depositou fé em Jeová, o único humano que a Bíblia diz que veio a ser chamado amigo de Jeová. Por 3 vezes a Bíblia registrou isso. O que ele fez? Aos 75 anos, ele deixou sua terra, o conforto de uma grande cidade, e saiu, sem saber para onde ia, morando em tendas, no deserto, com toda a sua família. Isso aos 75 anos. Aos 125 anos, o teste maior de Abraão, ele ofereceu seu amado filho Isaque. E ele só não sacrificou o filho porque um anjo impediu que ele fizesse isso. Ele era uma pessoa como nós somos. Ele era uma pessoa comum. Então você também pode desenvolver a verdadeira fé. E o texto de Hebreus 11, 8 a 10, disse que ele fez tudo isso porque ele esperava a cidade que tem verdadeiros alicerces. O que a Bíblia quer dizer com isso? Abraão esperava o reino messiânico. Bem, Abraão naturalmente tinha que esperar essa cidade. Mas em nosso caso, irmãos, em certo sentido, nós nem temos que esperar mais. Esse reino já é uma realidade. Jesus já é rei nos céus. Então, dentro em breve, as bênçãos desse reino alcançará toda a terra. Então, assim como Abraão, você também pode ter a verdadeira fé. E tenha certeza, assim como Abraão, você pode esperar, como ele fez, a recompensa de todas as promessas de Jeová.